Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convide os seus amados, os seus amigos, os seus queridos, os seus familiares a estarem aqui reunidos conosco e vamos, a partir de agora, abençoar os nossos lares com a energia bendita de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual. Tenha aí consigo uma garrafa ou uma jarra de água para ser fluidificada pela espiritualidade superior ao longo dos nossos trabalhos e posteriormente ser consumida por você e pelos seus familiares ou somente por você, guardando o restante em geladeira para consumir ao longo da semana. E vamos então iniciar pela nossa prece, para logo depois fazermos a partilha da palavra que nos toca neste momento. Vamos então às nossas orações. Deus, Pai de amor e de misericórdia, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, amigo de todas as horas, Maria Santíssima, Mãe de Cristo, Mãe da humanidade, nossa mãezinha querida, venerando os amigos, queridos companheiros de caminhada que nunca se esquecem de nós em tempo algum. Nós vos pedimos as bênçãos para este momento em que nos reunimos diante ao Evangelho de Jesus, para abençoarmos nossos lares, nossos queridos, nossos amigos, nossos familiares e tudo aquilo que nós tocarmos, todos aqueles que nós amamos. Vos pedimos também as misericórdias que vêm do coração divino, para que todos os nossos irmãos desencarnados que estejam próximos a nós, ligados a nós de alguma forma, possam receber também a graça divina, o amor bendito que vem de Jesus e da espiritualidade superior. Que Deus os socorra e os conduza para caminhos do bem, caminhos da paz, caminhos da iluminação. Que todos esses irmãos sejam abençoados e quiçá, se temos algum débito com eles, que eles possam nos perdoar, seguirem os seus caminhos, entendendo que quando estão ligados a nós, tentando atrapalhar os nossos caminhos, talvez, na verdade estão atrapalhando a si mesmos. Que eles possam então receber em seus corações a abertura para que o amor de Cristo possa penetrar e que nós colaboremos com esses irmãos em nossas atitudes elevadas, transformando em nós o que for necessário para que possamos também crescer e auxiliar a esses irmãos crescerem. Que a paz de Cristo seja instalada entre nós e que eles sejam conduzidos a lugares de amor e de luz, onde possam refazer os seus caminhos. Pedimos nesta noite também por todos os órfãos, para que recebam o amor divino, para que recebam aqueles que estejam capacitados a ser seus padrinhos, suas madrinhas, seus papais, suas mamães. Que essas crianças possam encontrar um lar onde sejam amadas e respeitadas, onde possam se desenvolver, onde possam receber aquilo de que necessitam para o seu crescimento em amor. Pedimos também por todos os asilos, as casas de repouso onde estão os velhinhos, que lá entrem os amigos queridos de luz e levem a consolação, a ternura, a paz, a saúde e também a resignação, para que esses queridos velhinhos possam enfrentar esses momentos
para que quando chegar o seu tempo de transição estejam preparados para evoluírem cada dia mais e mais na escala do bem, do mundo espiritual e também do mundo terreno. Que sejam visitadas também neste momento as prisões, os presídios, que os nossos irmãos que lá estão cumprindo as suas penas possam estar em resignação e paciência para ressarcir os seus débitos com a sociedade e para que haja aprendizado, que os seus corações estejam voltados ao bem, à transformação e que eles deixem que o amor de Cristo possa entrar para transformá-los e renová-los, para posteriormente poderem prosseguir sua caminhada, porque Deus não abandona ninguém ao seu próprio destino. Todos estamos sempre acompanhados do amor e do bem. Que adentrem também as clínicas, os hospitais, esses queridos amigos de luz enviados por Jesus Cristo. Que o amor de Maria Santíssima possa acolher o coração das mãezinhas que estão com seus filhinhos doentes, que possam ser acolhidos os corações que sofrem com a partida para o mundo espiritual dos seus familiares, que possam ser acolhidos com a amorosidade de Maria Santíssima os corações que neste momento têm seus familiares adoentados, e que todos aqueles que estão acamados sejam abençoados com a necessária tranquilidade para enfrentar esses momentos de luta e também com a saúde para que possam se recuperar e seguir seus caminhos junto aos seus amados. Nesta noite de bênção, agradecemos pelas palavras aqui recebidas e pedimos que o nosso entendimento se expanda para que possamos fazer bom uso daquilo que estamos aprendendo no dia a dia. Que a graça divina nos ajude a sermos gratos e compreensivos, empáticos e amorosos, e que sigamos pelos caminhos do bem, da paz e da luz divina. Meus queridos, a palavra que vamos partilhar hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12, que diz o seguinte: se os homens se amassem em mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada, mas para isso seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse. Socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós mesmos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separará o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto,
uma luta de interesses, em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família são respeitados. Pascal, Sens, 1862. Meus queridos, minhas queridas, esta passagem é bem sucinta, mas muito importante para que a gente possa receber as bênçãos que vem sendo nos dada aqui, para que a gente possa aprender cada vez mais e mais com os espíritos iluminadores que sempre têm uma palavra para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E Pascal nos fala aqui que se a caridade fosse uma prática diária através do mútuo amor que nós tivéssemos uns pelos outros, isso seria uma bênção para todos os corações. Isso seria muito mais bem praticado se nós estivéssemos com os nossos corações sem a couraça que lhes cobre, a fim assim de que nos tornássemos como o Cristo, porque o Cristo, segundo ele diz aqui, não se escusava de atender a ninguém, independente da quantidade de erros vistos pelos outros, se fosse uma prostituta ou se fosse um criminoso. Jesus atendia a todos que vinham até ele com a mesma atenciosidade. Ele não se importava que a sua reputação ficasse adulterada. E nós, às vezes, meus queridos, julgamos muito as outras pessoas. Infelizmente, ainda somos assim. Mas quando nós nos deparamos com o julgamento, vamos nos colocar empaticamente no lugar do outro e vamos pensar, se fosse eu que estivesse ali, como eu gostaria de ser tratado? Dessa forma, então, ele nos diz que se a caridade reinasse na terra, o mal não iria estar imperando como impera hoje, porque ele fugiria envergonhado, ele ia se ocultar, porque se acharia deslocado devido à nossa prática de caridade. A caridade ela pode ser praticada de várias maneiras, com uma palavra amiga que nós demos a alguém que precisa escutar, com uma escuta compassiva quando alguém precisa conversar, falar algo, abrir-se, com um carinho, com um abraço a um familiar, a um amigo, com uma atenciosidade que possamos dar a quem necessita, com o amparo da nossa mão estendida quando a pessoa está precisando, com um alimento para alguém que esteja faminto, uma veste para quem precisa, o nosso trabalho numa casa de caridade espiritual, enfim, há diversas formas que podemos colaborar, com uma ONG que esteja precisando de auxílio financeiro, o qual nós possamos dar. Há diversas maneiras, mas a caridade sempre deve iniciar dentro do nosso lar, uns para com os outros, porque a nossa maior missão sempre será dentro do nosso lar, para com aqueles que estão ao nosso redor, e também estendida para aqueles que Deus nos envia no dia a dia. E algo que eu achei aqui muito interessante e muito importante de se pontuar é que Pascal nos fala aqui que sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Olha a importância da caridade, meus queridos. Kardec nos disse que sem a caridade, que fora da caridade, não há salvação. E a salvação está em que quando nós praticamos a caridade para com o nosso irmão, ela retorna a nós com a alegria que sentimos de ver aquela pessoa sendo restabelecida na sua necessidade. Então, Pascal nos fala, ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Olha só como é importante, gente, que nós pratiquemos todos os graus de caridade que nos estiver ao alcance. E são muitos, são muitos. Se não podemos em uns, podemos em outros.
Se nós colocarmos a nossa vida diante do irmão, empatizando com a sua situação, sempre vamos o auxiliar de alguma maneira. E ele diz ainda, digo mais, não haverá segurança. Então ele está falando de toda essa violência que nós vemos hoje em dia ainda. Por quê? Porque não há a prática da caridade uns para com os outros. Aquele que está agredindo, que está assaltando, que está causando males à sociedade, ele se acha no direito de fazer isso, e aquele outro que vai julgá-lo também se acha no direito de fazer o mesmo. É claro que aquele que está em erro, ele precisa pagar, não é mesmo? Mas quem somos nós para julgarmos? Quem é aquele que faz mal, que se acha no direito de causar mal a uma família, muitas vezes matando um pai de família, uma mãe de família, por causa de R$5? É muito triste, gente. Então, quanto mais nós praticarmos a caridade, mais nós vamos elevar o padrão de vibração da Terra e mais esse tipo de situação vai ir sendo encerrado, porque nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. E isso não significa que as coisas seriam fáceis. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele então diz aqui, começai vós mesmos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. E esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, deixando a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Então, muitas vezes, quando a gente está praticando o bem, nós somos julgados como se nós fôssemos os bobos. Ó, fulana como é boba, fulano como é bobo. O outro, às vezes, está fazendo mal para ele e ele continua praticando bem. Bom, meu querido, minha querida, se nós estamos fazendo bem e o outro está praticando o mal, esse é um problema dele com Deus, não nosso. A nossa parte nós estamos fazendo. E outra questão também é que nós deixemos a justiça ao encargo de Deus, não é mesmo? Porque muita gente nos olha com desdém quando a gente está praticando o bem. Mas o importante é que nós demos o exemplo, porque muitas vezes aquele que está nos observando, ele vai nos desdenhar às vezes sim, mas pela repetição da nossa prática com boa vontade, fazendo sempre o bem o máximo possível, praticando a caridade em todos os atos da nossa vida, nós vamos sim servir de exemplo e muitas vezes através de nós, de nosso exemplo, essa pessoa pode mudar, pode transformar a sua vida. Então prestemos atenção, meus queridos, e façamos o máximo que pudermos a caridade. Caridade não é fazer papel de bobo, não é dizer sempre sim a tudo aquilo que está errado, mas sim fazer a nossa parte com boa vontade, buscando praticar aquilo que Jesus praticaria. Quando nós estivermos com dúvida, pensemos, o que Jesus faria em meu lugar? Sendo assim, meus queridos, vamos ao encerramento do nosso Evangelho no Lar com as nossas preces finais. Pai amado, Pai querido, Deus de amor, de justiça e de fidelidade, Jesus Cristo, irmão maior, nosso querido Mestre que sempre nos leva pela mão. Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, amada mãezinha de todos nós. Venerando os amigos espirituais, queridos benfeitores que vos preocupam conosco e sempre estão conosco nos estimulando. A todos vós, nossos bem-amados, nós vos agradecemos pelas palavras, pelas bênçãos, pelas boas vibrações que recebemos aqui através do nosso Evangelho no Lar. Vos agradecemos e vos pedimos
que a vossa graça bendita sempre nos conduza pelo caminho do bem e que nós estejamos atentos, fazendo a nossa parte com dedicação, instruindo-nos e andando pelos caminhos do bem. Somos gratos, somos gratos, somos gratos. Podem fazer aqui suas preces individuais, meus queridos. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada e guardar o restante em geladeira para o consumo ao longo da semana. E assim, vamos agora então encerrando o nosso Evangelho no Lar. Antes de nos despedirmos, os relembro que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos o estudo da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, através do Momento do Passe, nós temos ali a recepção dos fluidos benéficos a partir da espiritualidade superior. Sou grata a todos pela companhia e desejo que haja nos nossos corações muita, muita paz. Mil bênçãos e até o nosso próximo encontro. Que Jesus, Maria Santíssima e os nossos benfeitores espirituais nos conduzam ao bem maior. Um grande beijo no coração de todos e tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Paz e luz.